Meus filhos me deixaram na Golden Sunset Retirement Home numa terça-feira. Estava chovendo. Que dia perfeito para um dia como esse. Diane, minha filha, cuidou da papelada com a mesma eficiência que dedicava à sua carreira bancária, enquanto Richard, meu filho arquiteto, olhava o relógio sem parar como se tivesse um lugar mais importante para ir. É para o seu bem, mãe, disse Diane, sem me olhar diretamente nos olhos. Você terá assistência médica 24 horas por dia. Haverá pessoas da sua idade aqui, acrescentou Richard com aquele sorriso persuasivo que ele aperfeiçoava desde a infância. Você não estará mais sozinha. Olhei ao redor do quarto esterilizado que me designaram. Paredes brancas, uma cama estreita, uma janelinha com vista para o estacionamento. Nada como a casa que Howard e eu construímos juntos, onde morei por 47 anos. A casa que mal podiam esperar para vender. Quando você vem me visitar? Perguntei, mantendo a voz cuidadosamente neutra. Assim que as coisas se acalmarem no trabalho, prometeu Diane, já rolando os e-mails no celular. Viremos no próximo fim de semana, disse Richard, embora sua esposa, Vitória, permanecesse no carro. Sem se dar ao trabalho de me ajudar a me acomodar. Assenti e comecei a desfazer minha pequena mala. Eu havia trazido apenas o essencial, algumas roupas, o relógio de bolso de Howard, alguns livros queridos. Eles pareceram surpresos por eu não ter levado mais, mas qual era o sentido? Eu sabia o que era aquilo. Depósito para uma velha inconveniente, enquanto eles dividiam os despojos da minha vida. Precisa de mais alguma coisa, mãe? Perguntou Richard, claramente ansioso para ir embora. Não, respondi simplesmente. Estou bem. Eles pareceram quase decepcionados com a minha falta de protesto. Talvez esperassem lágrimas, acusações, algo que justificasse o que estavam fazendo. Em vez disso, dei-lhes um pequeno sorriso e acenei quando saíram, prometendo voltar naquela noite. Eles não ligaram naquela noite nem na seguinte. Uma semana se passou, depois um mês. Visitas foram adiadas, videochamadas remarcadas e depois canceladas. Não fiquei surpreso. Aos 75 anos, eu já tinha vivido o suficiente para reconhecer quando estava sendo descartado. O que meus filhos não sabiam é que eu sempre fui mais do que apenas a esposa de Howard ou a mãe de Richard e Diane. Antes de ser qualquer uma dessas coisas, eu era Beatrice Warner, professora de matemática aplicada na Universidade Estadual do Arizona. Eu me especializei em teoria da probabilidade e análise estatística. Eu conseguia calcular probabilidades, identificar padrões e formular estratégias que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Howard entendeu isso sobre mim. Foi um dos motivos pelos quais ele se apaixonou por mim. Minha mente estava sempre trabalhando, sempre 3 passos à frente. Ele era o empreendedor ousado, mas eu era a planejadora cuidadosa que o ajudava a evitar armadilhas que teriam levado um empresário menos cauteloso à falência. À medida que as semanas no Golden Sunset se transformavam em meses, eu observava tudo: a equipe sobrecarregada, as medidas de corte de custos disfarçadas de eficiência, os moradores esquecidos cujos filhos raramente visitavam. Tornei-me invisível, como as mulheres idosas costumam fazer, um estado conveniente que permite observar sem ser observada em troca. 6 meses após a minha chegada, eu estava tomando chá com Eleanor, uma ex-executiva bancária cujos filhos também a haviam deixado aqui quando o enfermeiro entregou minha correspondência. Entre as solicitações e avisos de seguro habituais, havia uma carta endereçada com uma caligrafia elegante que reconheci imediatamente. Com licença, disse a Eleanor, levando a carta de volta para o meu quarto. Sentada na cama, abri cuidadosamente o envelope. Dentro havia um cartão com o timbre do escritório de advocacia de Howard e uma mensagem simples: minha querida Beatrice, se você está lendo isto, a contingência que discutimos se concretizou. O fundo foi ativado ontem. Marcus Williams entrará em contato com você dentro de uma semana. Lembre-se da nossa promessa um ao outro, dignidade sempre. Com todo o meu amor, Howard. Pressionei o cartão contra o coração, e lágrimas encheram meus olhos pela primeira vez desde que chegará a Golden Sunset. Não lágrimas de tristeza, mas de vingança. Howard sabia. Claro, ele sabia.
Nós dois sabíamos. 3 dias depois, Marcus Williams, advogado de longa data de Howard, me visitou. Sentamo-nos no pequeno jardim, longe de ouvidos curiosos. Senhora Warner, disse ele formalmente, embora nos conhecêssemos há décadas, as condições do fundo especial foram cumpridas. Conforme as instruções do Sr. Warner, a senhora agora tem acesso total aos bens. Ele me entregou uma pasta contendo informações de conta, senhas e documentos legais. O valor atual é de aproximadamente 47 milhões de dólares. Assenti sem surpresa. Howard e eu havíamos criado esse fundo fiduciário 30 anos atrás, uma apólice de seguro secreta contra exatamente o cenário que se desenrolara. Os termos eram específicos. Os bens permaneceriam inativos, a menos que eu fosse removido da minha residência contra a minha genuína vontade pelos beneficiários secundários, Diane e Richard. No momento em que me colocaram em Golden Sunset para vender nossa casa, eles, sem saber, acionaram a cláusula que os deserdava e me dava o controle total de uma fortuna que eles nem sabiam que existia. Tem mais, continuou Marcus. O Sr. Warner me instruiu a informá-lo de que o proprietário da Golden Sunset Retirement Home está querendo vender. A informação é confidencial, mas eles estão pedindo 12 milhões de dólares. Sorri. A visão de Howard nunca deixou de me surpreender. Mesmo do além-túmulo, ele estava me dando a jogada inicial perfeita. Por favor, iniciem o processo de aquisição imediatamente e instruí. E Marcus, também precisarei da sua experiência em vários outros assuntos. Ao longo do ano e meio seguinte, trabalhei discretamente e metodicamente. Reformei o Golden Sunset, agora renomeado Warner Senior Living Community, transformando-o de um depósito para idosos indesejados em uma residência digna, com cuidados de qualidade e atividades envolventes. Adquiri 5 instituições semelhantes no Arizona, implementando os mesmos padrões e criando uma fundação para oferecer cuidados àqueles que não tinham condições financeiras. Ao mesmo tempo, recebia presentes impessoais e ocasionais dos meus filhos, uma televisão que eu raramente assistia, um tablet que eu nunca abria. As visitas deles se tornaram cada vez mais raras, e suas desculpas, mais elaboradas. Não reclamei, esperando o momento certo. Então, exatamente 2 anos depois de me deixarem em Golden Sunset, instruí minha assistente a fazer uma ligação. Diga a eles que há uma situação urgente envolvendo a mãe deles, eu disse. Sem detalhes, apenas que eles precisam vir imediatamente. No dia seguinte, eu estava sentada à cabeceira da minha mesa de diretoria, vestindo um terno azul marinho sob medida, revisando os planos de expansão com Marcus quando minha secretária anunciou a chegada deles. Diane entrou primeiro, sua compostura de banqueira vacilando ao me ver naquele ambiente inesperado. Richard veio em seguida com Vitória relutantemente atrás, seus óculos escuros de grife ainda no rosto, apesar de estarem em ambientes fechados. Mãe, a voz de Diane traiu seu choque. O que está acontecendo? Recebemos uma ligação sobre uma emergência. Larguei meus óculos de leitura e sorri. Sim, eu pedi para eles ligarem. Depois de 2 anos, precisei criar uma emergência para que meus filhos viessem nos visitar. Por favor, sentem-se. A confusão deles ao observarem minha aparência, o escritório executivo e a placa dourada com os dizeres Beatrice Warner, CEO e proprietária, foi quase cômica. Imagino que vocês tenham perguntas, continuei calmamente. Deixem-me poupar-lhes o tempo. Sim, agora sou dono desta unidade. Sim, transformei completamente as suas operações e sim, tudo isso foi financiado com dinheiro que vocês nem sabiam que existia. A hora seguinte mudaria nossas vidas para sempre. Mas enquanto me preparava para revelar o quanto eles haviam subestimado sua mãe idosa, não senti triunfo, mas uma tranquila certeza de que justiça, não vingança, estava prestes a ser feita. Como isso é possível? Richard finalmente conseguiu dizer, seu olhar de arquiteto ainda observando o ambiente transformado, o escritório elegante, a mesa de mogno, a vista de jardins bem cuidados onde antes havia um gramado irregular. Uma pergunta justa respondi, abrindo a pasta que Marcus havia preparado.
Seu pai e eu fomos casados por 47 anos. Você realmente achou que não nos preparávamos para todas as contingências? Deslizei um documento sobre a mesa. Era uma cópia do acordo fiduciário que Howard e eu havíamos estabelecido 3 décadas antes. Este é um fundo especial que seu pai criou em 1992. Ele continha ações de várias empresas que ele ajudou a fundar no início de sua carreira, empresas que cresceram substancialmente ao longo do tempo. O fundo tinha parâmetros de ativação específicos. Diane, sempre rápida com números, examinou o documento. Sua formação como bancária a fez focar no resultado final quase imediatamente. Seus olhos se arregalaram. 47 milhões de dólares, sua voz era quase um sussurro. Atualmente sim, confirmei. Quando a criamos, valia cerca de 2 milhões de dólares. Seu pai tinha um bom olho para tecnologias emergentes. Vitória finalmente tirou os óculos escuros, sua compostura de socialite praticada se desfazendo. Não entendo. Se você tinha tanto dinheiro, por que estava morando naquela casa velha? Por que Howard deixou todo o resto para Richard e Diane em seu testamento? Sorri pacientemente. A casa não era velha para nós, Vitória. Era o nosso lar. Quanto ao testamento que todos vocês conheciam, era real. Mas este fundo era a nossa apólice de seguro. Toquei em um parágrafo específico do documento. Esta cláusula estipulava que o fundo só se tornaria acessível a mim sob uma condição específica, se eu fosse, e cito, removida da minha residência contra a minha genuína vontade pelos beneficiários secundários. Richard empalideceu. Você está dizendo que papai previu que a internaríamos em um asilo para vender a casa? Sim, encarei-o diretamente. Howard calculou aproximadamente 70% de probabilidade de que isso acontecesse dentro de 3 anos após sua morte. Ele chamou isso de sua apólice de seguro para a dignidade de Beatrice. O silêncio que se seguiu foi pesado pela compreensão. O mais irônico, continuei, é que eu teria me mudado de bom grado se você tivesse pedido. A casa estava ficando difícil de manter sozinha, mas você não pediu. Você decidiu, como se eu fosse uma criança ou um móvel, que eu deveria ser realocada conforme sua conveniência. Diane, sempre pragmática, já estava calculando o controle de danos. Mãe, nós realmente acreditávamos que isso era o melhor para você. As escadas, morar sozinha na sua idade. Por favor, interrompi, levantando a mão. Não vamos agravar a situação com desonestidade. Ouvi sua conversa no refeitório do hospital sobre a valorização do imóvel, sobre os planos para o dinheiro, a casa de férias do Richard nos Hamptons, o investimento da Diane naquela startup de tecnologia. Eles trocaram olhares culpados, pegos na mentira. Mas isso já é história antiga, eu disse, ajeitando alguns papéis na minha mesa. Usei o fundo para comprar esta unidade, reformá-la completamente e adquirir 5 estabelecimentos semelhantes no Arizona. Vamos abrir um 6º em Tucson no mês que vem. Apontei para a janela onde os moradores apreciavam os jardins, participavam de aulas de arte ou conversavam em confortáveis áreas de estar. Cada morador aqui recebe a dignidade que merece em seus últimos anos, algo que eu inicialmente não tive. Vitória, recuperando a compostura, mudou de tática. Bem, Beatrice, isso tudo é muito impressionante. Estamos felizes com o seu sucesso, é claro, embora eu não saiba por que você sentiu a necessidade dessa revelação dramática. Você poderia simplesmente ter ligado. Sorri, como se você tivesse me ligado, Vitória, ou me visitado como prometido. A emergência foi apenas uma solução prática para um problema de comunicação que você criou. Antes que Vitória pudesse responder, apertei o interfone. Marcos, você poderia trazer o segundo arquivo, por favor? Marcos voltou com uma pasta grossa, que colocou à minha frente antes de sair discretamente. Durante meus primeiros meses aqui, eu tinha bastante tempo livre, expliquei, abrindo a pasta. Comecei a receber documentos financeiros estranhos endereçados a mim, correspondências bancárias, notificações fiscais de transações que eu supostamente autorizava. Foi confuso no início, até que percebi o que estava acontecendo. Dispus vários documentos, virando-os para que meus filhos e minha nora pudessem ver.
Você não vendeu apenas minha casa. Falsificou minha assinatura em documentos que transferiam minhas contas de aposentadoria, investimentos menores e até fez empréstimos em meu nome. Bastante criativo, devo admitir. Richard se virou para Diane, chocado. Você disse que a mamãe tinha autorizado tudo isso. Não me olhe assim, sibilou Diane. Vitória sugeriu os empréstimos, e você aceitou o dinheiro com total prazer para o seu novo estúdio de arquitetura. É fascinante a rapidez com que vocês se voltam uns contra os outros, observei. Marcos, que você conheceu antes, é um ex-promotor federal especializado em fraude financeira. Ele estima que o que você fez pode resultar em aproximadamente 15 anos de prisão. Falsificação, fraude bancária, roubo de identidade, abuso financeiro contra idosos. A lista é bastante impressionante. Os três empalideceram ao mesmo tempo. Felizmente para você, continuei. Não tenho nenhum interesse particular em ver meus filhos e minha nora apodrecendo na prisão. Tenho uma proposta alternativa. Deslizei 3 documentos sobre a mesa. Estes são acordos de restituição. Você venderá tudo o que comprou com o meu dinheiro roubado, a casa de férias nos Hamptons, o novo estúdio de arquitetura, aquele barco ridículo, investimentos feitos com fundos fraudulentos. Todo o dinheiro arrecadado será doado à nova fundação que criei para ajudar idosos sem recursos financeiros a receber cuidados dignos. Isso é extorsão, protestou Vitória. Não, querida. Isso é justiça. Meu sorriso permaneceu frio. A alternativa é eu ligar para o FBI agora mesmo. Marcos preparou toda a documentação necessária para uma queixa formal. Diane, sempre a primeira a reconhecer uma situação sem saída, pegou a caneta. Quanto tempo temos? 90 dias para liquidar tudo. Marcos supervisionará o processo para garantir que nada fique escondido. Olhei para cada um deles. E tem mais uma condição. Vocês 3 trabalharão aqui como voluntários um fim de semana por mês pelos próximos 2 anos. Trabalha aqui? Vitória pareceu horrorizada. Sim, Richard ajudará com a manutenção e os reparos. Diane ajudará os moradores com o planejamento financeiro. E você, querida Vitória, será perfeita para a lavanderia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por que Richard finalmente perguntou? Por que não nos entregam? Porque você precisa ver o que faz quando descarta pessoas, respondi, com a emoção finalmente transparecendo na minha voz. Você precisa ver os rostos daqueles que são abandonados, esquecidos. Você precisa entender o que significa tratar seres humanos como inconveniências. Aproximei-me da mesa novamente. E francamente, porque isso será muito mais instrutivo do que a prisão. Imagino que sua próxima festa nos Hamptons será consideravelmente menos agradável quando você tiver que explicar por que vendeu a casa, Richard. Ou seus colegas banqueiros questionando por que você liquidou todas aquelas ações de repente, Diane. Ou seus amigos do clube de campo perguntando sobre o barco que desapareceu, Vitória. Inclinei-me para a frente. Você escolheu dinheiro em vez de família. Agora não terá nenhum dos dois. Diane foi a primeira a recuperar a compostura. Anos de negociações arriscadas lhe foram úteis, mesmo nesta crise pessoal. Precisaremos de tempo para revisar esses acordos com nossos advogados, disse ela, tentando retomar algum controle da situação. Sem dúvida, respondi, deslizando um cartão de visita sobre a mesa. Os dados de contato do Marcos. Seus advogados podem entrar em contato diretamente. No entanto, devo mencionar que o prazo de prescrição para fraude financeira continua em vigor enquanto você delibera. Os acordos incluem uma cláusula de não persecução penal que se torna nula após 7 dias. Vitória parecia prestes a desmaiar. Isso vai nos arruinar socialmente. As pessoas vão fazer perguntas. É verdade, concordei. Assim como tive que responder às perguntas da equipe de enfermagem sobre por que meus filhos nunca vinham me visitar ou explicar aos meus novos amigos aqui por que não recebi ligações no meu aniversário. A vida é cheia de momentos sociais constrangedores, não é? Richard estava estranhamente quieto, estudando meu rosto como se me visse pela primeira vez. Papai sabia, disse ele finalmente, não uma pergunta, mas uma constatação. Ele sabia exatamente o que aconteceria e se preparou para isso.
Seu pai era um excelente juiz de caráter, confirmei. Ele entendia as motivações das pessoas melhor do que elas mesmas. Foi isso que o tornou tão bem-sucedido nos negócios e no casamento. Richard acrescentou suavemente, olhando ao redor do escritório para a fotografia de Howard na minha mesa. Ele realmente te amava. Sim, respondi simplesmente, e eu o amava, e é por isso que estou implementando esta solução em vez de processar criminalmente. Howard não gostaria que seus filhos estivessem na prisão, não importa o que tivessem feito. Diane juntou os documentos com as mãos trêmulas. Teremos nossa resposta dentro de uma semana. Excelente, levantei-me, sinalizando o fim da nossa reunião. Ah, e mais uma coisa. Marquei a orientação de todos vocês neste domingo, às 8 horas. Seu primeiro turno de voluntariado começa logo depois. Mas ainda não concordamos com nada, protestou Vitória. Considere isso uma demonstração de boa-fé de suas intenções, sugeri suavemente, e uma oportunidade de ver exatamente com o que você está concordando. Trajes apropriados serão fornecidos. Depois que eles partiram, Vitória praticamente correndo para o SUV de luxo, Diane rígida de fúria controlada e Richard olhando para trás uma vez com uma expressão que eu não conseguia decifrar, me permitiu um momento de reflexão silenciosa. Esse confronto estava sendo preparado há 2 anos, mas eu não sentia nenhum triunfo, nenhuma satisfação vingativa. Em vez disso, sentia um estranho vazio, como se eu finalmente tivesse aberto uma ferida purulenta, necessária, mas dolorosa. Marcos voltou ao meu escritório, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Como foi? Perguntou ele, embora provavelmente tivesse ouvido cada palavra através das paredes finas. Mais ou menos como eu esperava, respondi, tirando os óculos de leitura e massageando a ponta do nariz. Vitória está preocupada com sua posição social. Diane está planejando um controle de danos, e Richard pode estar pensando nisso. Marcos assentiu, ocupando o lugar recentemente vago pela minha filha. Howard sempre disse que Richard tinha o maior potencial de crescimento. Ele só precisava do catalisador certo. Sorri com tristeza. Howard sempre acreditou que as pessoas podiam mudar, desde que tivessem a motivação certa. Era uma das suas qualidades mais cativantes, esse otimismo fundamental. E você, Beatrice, acredita que as pessoas podem mudar? A pergunta me fez hesitar. 2 anos atrás, eu poderia ter respondido de forma diferente, mas depois da minha experiência na Golden Sunset, vendo moradores se transformarem de conchas retraídas em indivíduos engajados e determinados quando recebem o ambiente certo, testemunhei mudanças notáveis. Acredito que a capacidade de mudança diminui com a idade, mas nunca desaparece completamente, respondi cautelosamente. Meus filhos estão na casa dos 40 anos, velhos o suficiente para terem padrões estabelecidos, mas jovens o suficiente para reconhecer quando esses padrões falharam. Marcos assentiu, visivelmente satisfeito com a minha resposta. A papelada da fundação foi protocolada. Assim que os fundos de restituição começarem a entrar, poderemos aceitar nossos primeiros residentes bolsistas. Esta foi a parte do meu plano que me deu mais satisfação. Usar os fundos recuperados para cuidar de idosos que, de outra forma, seriam relegados a instalações estatais precárias ou pior. A Fundação Warner para a Dignidade e o Envelhecimento garantiria que a falta de recursos financeiros não condenasse os idosos aos seus últimos anos de miséria ou isolamento. Devíamos priorizar veteranos e ex-educadores, sugeri. E mulheres solteiras com mais de 75 anos. Elas são particularmente vulneráveis à insegurança financeira. Vou anotar, respondeu Marcos, levantando-se para sair. E Beatrice, Howard ficaria orgulhoso. Depois que ele saiu, levei minha cadeira até a janela com vista para o terreno. Os moradores aproveitavam o sol da tarde, alguns participando de uma aula de Tai Chi Chuan no gramado, outros cuidando da horta comunitária que havíamos instalado. A senhora Bernatia, uma ex-pianista de concerto que chegara quase catatônica depois que sua família a abandonou, tocava o piano de cauda que havíamos colocado na sala comum,
enquanto sua música entrava pelas janelas abertas. Era assim que a dignidade se manifestava. Não apenas instalações limpas e atendimento médico adequado, mas propósito, comunidade, reconhecimento de valor independentemente da idade ou capacidade. O domingo chegou com uma rapidez surpreendente. Combinei de me ausentar da orientação dos meus filhos, pedindo ao meu diretor de operações que cuidasse disso. Alguns limites eram necessários. Era uma consequência, não uma fantasia de vingança. Eu não tinha vontade de testemunhar a humilhação deles enquanto vestiam uniformes de manutenção e aventais de lavanderia. No meio da tarde, a curiosidade me venceu. Fiz um tour casual pelas instalações, prancheta na mão. Richard estava estranhamente quieto, estudando meu rosto como se me visse pela primeira vez. Papai sabia, disse ele finalmente, não uma pergunta, mas uma constatação. Ele sabia exatamente o que aconteceria e se preparou para isso. Seu pai era um excelente juiz de caráter, confirmei. Ele entendia as motivações das pessoas melhor do que elas mesmas. Foi isso que o tornou tão bem-sucedido nos negócios e no casamento. Richard acrescentou suavemente, olhando ao redor do escritório para a fotografia de Howard na minha mesa. Ele realmente te amava. Sim, respondi simplesmente, e eu o amava, e é por isso que estou implementando esta solução em vez de processar criminalmente. Howard não gostaria que seus filhos estivessem na prisão, não importa o que tivessem feito. Diane juntou os documentos com as mãos trêmulas. Diane, talvez a que se saísse melhor entre as três, estava na sala comunitária ajudando um grupo de moradores a organizar seus documentos financeiros. Sua experiência em serviços bancários foi realmente útil, embora sua eficiência corporativa estivesse sendo severamente testada pela insistência do Sr. Goldstein em relatar todas as decisões financeiras que havia tomado. Desde 1962. Nenhum deles me viu observando das portas ou dos cantos. A invisibilidade dos idosos, algo que eu havia ressentido no início, agora me servia bem. Eu os observava lutando com tarefas desconhecidas, sua frustração evidente, mas contida sob o olhar atento da minha equipe, que havia sido informada sobre a situação. No final do dia, quando eles se arrastavam até seus veículos exaustos, desgrenhados e despojados de suas aparências polidas habituais, não senti nenhuma satisfação, apenas uma esperança silenciosa de que as sementes da compreensão pudessem ter sido plantadas, não apenas a compreensão do que eles fizeram comigo, mas do que acontece quando a sociedade descarta seus mais velhos como remanescentes desgastados e inconvenientes. 5 dias depois, Marcos me trouxe os acordos assinados. Todos os três concordaram com meus termos, provavelmente percebendo que as alternativas eram muito piores. O desmantelamento de seus ativos adquiridos de forma fraudulenta começaria imediatamente. Fase 1 concluída, murmurei, observando o pôr do sol sobre o deserto da janela do meu escritório. Agora, o trabalho de verdade. O processo de liquidação foi rápido e implacável. Em 30 dias, o estúdio de arquitetura de Richard foi vendido para um concorrente. O amado barco de Vitória foi leiloado, e Diane se desfez da carteira de ações que havia construído com meus fundos de aposentadoria roubados. A casa de férias nos Hamptons, mal mobiliada e pouco aproveitada, foi colocada à venda com um pequeno prejuízo, dada a urgência da venda. Marcos supervisionou cada transação com meticulosa atenção aos detalhes, garantindo que nada fosse escondido ou subvalorizado. Cada vez que uma venda era concluída, os fundos eram transferidos diretamente para a recém-criada Fundação Warner para a Dignidade no Envelhecimento. As consequências sociais foram exatamente como eu havia previsto. O círculo profissional de Richard fervilhava de especulações sobre sua repentina redução de pessoal. Os amigos de Vitória no clube de campo cochichavam sobre os aparentes problemas financeiros da família. Os colegas bancários de Diane se admiravam com a liquidação precipitada do que havia sido descrito como estratégias de investimento de longo prazo. Monitorei esses acontecimentos não por maldade, mas para garantir o cumprimento das regras. A humilhação que sofreram foi uma consequência natural de suas ações.
Não uma punição adicional que eu havia planejado. Os turnos de voluntariado nos fins de semana continuaram, cada um mais revelador que o anterior. A repulsa inicial de Vitória em lidar com a roupa lavada gradualmente se transformou em eficiência mecânica. Ela nunca gostaria do trabalho, mas seu orgulho exigia que ela se destacasse em tudo que lhe fosse atribuído. As sessões de Diane, auxiliando os moradores com planejamento financeiro, revelaram como muitos deles haviam sido explorados pelas próprias famílias, forçando-a a confrontar paralelos desconfortáveis. Richard, talvez surpreendentemente, demonstrou a maior adaptação, passando da incompetência desajeitada com tarefas básicas de manutenção para a resolução genuína de problemas, chegando a oferecer sugestões de design para tornar os quartos dos moradores mais acessíveis. No terceiro mês, o fundo de restituição havia crescido para 6,2 milhões de dólares, ainda muito abaixo do que haviam roubado, mas um começo significativo. Marcos e eu começamos a analisar as inscrições para os primeiros bolsistas da fundação. Esta aqui, eu disse, empurrando um arquivo. Margaret Jenkins, 82, ex-professora do ensino fundamental. O marido morreu sem seguro de vida. A hipoteca reversa consumiu o valor da casa dela, e agora ela mora no carro. Marcos adicionou o nome dela à nossa lista de prioridades. E este cavalheiro, Samuel Washington, 79, veterano do Vietnã, perdeu seu apartamento quando o prédio foi convertido em condomínios de luxo, atualmente morando em um abrigo que ameaça despejá-lo devido à sua demência em estágio inicial. Um por um, identificamos os casos mais vulneráveis, aqueles que haviam escapado da frágil rede de segurança para idosos dos Estados Unidos. Ao final do dia, havíamos selecionado 20 candidatos para assistência imediata. Quando podemos trazê-los? Perguntei. A reforma da ala leste estará concluída na semana que vem. Poderíamos começar a receber os alunos na segunda-feira seguinte. Assenti, sentindo-me aquecido pela primeira vez em meses. Esse era o propósito por trás de tudo aquilo: não me vingar dos meus filhos, mas recuperar minha liberdade para ajudar outros que haviam sido descartados. Como eu quase fui ponto naquele domingo, tive mais um turno de voluntariado para meus filhos e minha nora. Normalmente eu mantinha distância durante esses períodos, permitindo que minha equipe os supervisionasse, mas hoje foi diferente. Assim que chegaram, agora pontuais, tendo descoberto que atrasos resultariam em horas extras, chamei-os ao meu escritório. Bom dia, cumprimentei-os, apontando para as cadeiras em frente à minha mesa. Antes de começarem suas tarefas hoje, queria compartilhar algo com vocês. O cansaço deles era evidente. Nos últimos meses, nossas interações tinham sido mínimas e estritamente profissionais. Amanhã, daremos as boas-vindas aos primeiros 20 contemplados com as bolsas da Fundação Warner, expliquei, deslizando uma pasta sobre a mesa. Esses indivíduos receberão residência com assistência integral sem custo, financiada pela restituição que vocês estão fornecendo. Richard abriu a pasta, examinando as breves biografias dos nossos selecionados. Sua expressão se suavizou enquanto lia. Eles ficarão na ala leste, continuei. Gostaria que vocês três ajudassem a preparar os quartos deles hoje. Vitória, você supervisionará a limpeza final e a preparação das camas. Diane, você organizará os pacotes de boas-vindas com itens essenciais. Richard, você ajudará a organizar os móveis para acomodar diversos problemas de mobilidade. Isso faz parte do nosso castigo? Perguntou Vitória, com um tom que sugeria que ela estava cansada daquelas lições. Não, Vitória, respondi calmamente. Isso faz parte da sua educação. Esses 20 indivíduos representam milhares como eles, idosos americanos que trabalharam duro a vida toda apenas para se verem abandonados, empobrecidos e esquecidos em seus últimos anos. Levantei-me e fui até a janela. Amanhã, vocês conhecerão a Sra. Jenkins, que lecionou para a terceira série por 42 anos, incluindo vários alunos que se tornaram médicos e advogados, nenhum dos quais atendeu aos seus pedidos de ajuda quando ela ficou sem teto.
Ou o Sr. Washington, que recebeu 2 condecorações corações púrpuras no Vietnã e agora não consegue se lembrar de tomar seus remédios sem ajuda. Virei-me para encará-los. Vocês ajudarão a acolhê-los porque eles merecem dignidade. E porque quero que vejam os rostos das pessoas que a sua restituição está ajudando, para que entendam que o seu desconforto temporário está criando salvação permanente para outros. Algo mudou na expressão de Richard, uma compreensão talvez, ou a primeira emoção genuína que vi nele desde que tudo começou. Vamos fazer isso, disse ele antes que Diane ou Vitória pudessem protestar. Na manhã seguinte, eu estava na entrada da ala leste quando nosso ônibus chegou com os primeiros bolsistas da Fundação Warner. Meus filhos e Vitória estavam posicionados atrás de mim, vestidos com os uniformes de voluntários da instituição, com crachás em destaque. A senhora Jenkins foi a primeira a desembarcar, segurando uma sacola plástica contendo o que pareciam ser todos os seus pertences restantes. Suas roupas estavam limpas mas gastas, sua postura curvada pela osteoporose, seu olhar cauteloso por meses de vulnerabilidade nas ruas. Senhora Jenkins, cumprimentei-a estendendo a mão. Sou Beatrice Warner. Bem-vinda ao seu novo lar. Ela pegou minha mão timidamente. É mesmo verdade? Posso ficar aqui. Não preciso ir embora? É verdade mesmo, garanti a ela. Esta é a sua casa pelo tempo que você desejar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Dei aula por 42 anos. Nunca pensei que acabaria sem ter para onde ir. Nenhum de nós sabe, disse eu gentilmente, guiando-a para dentro, onde Richard esperava para acompanhá-la até seu quarto. Um por um, nossos novos residentes chegaram, cada um com sua história de perda, abandono ou circunstância cruel. Uma enfermeira aposentada que gastara suas economias cuidando do marido com Alzheimer. Um ex-operário cuja pensão havia sido cancelada em uma falência corporativa. Um autor de 90 anos cujos modestos royalties não cobriam o custo de seus medicamentos para o coração e moradia simultaneamente. Observei o rosto dos meus filhos, enquanto ajudavam esses idosos estranhos a se acomodarem em seus quartos, explicando as comodidades, respondendo a perguntas, carregando as malas escassas que representavam vidas inteiras comprimidas em pertences portáteis. O desdém habitual de Vitória desapareceu, substituído por uma consciência desconfortável. A eficiência de Diane permaneceu, mas se suavizava a cada residente que ela ajudava. E Richard estava realmente ouvindo, curvando-se para ouvir vozes suaves, ajoelhando-se apesar da calça jeans de grife para ajudar um velho a recuperar uma fotografia caída. No final do dia, todos os 20 bolsistas já estavam acomodados. Enquanto meus filhos se preparavam para ir embora, exaustos do trabalho emocional e físico do dia, eu os parei na porta. Obrigada pela ajuda de hoje, eu disse simplesmente. Richard permaneceu ali depois que os outros se foram, hesitante, como se quisesse dizer algo, mas sem saber como começar. O que foi, Richard? Perguntei. Senhora Jenkins, disse ele finalmente. Ela faz aniversário no mesmo dia que você. Assenti, surpresa por ele ter notado esse detalhe. Poderia ter sido você, mãe, continuou ele, com a voz estranhamente baixa. Se o papai não tivesse criado essa confiança, se você não tivesse recursos para lutar, poderia ter sido você morando no seu carro. Sim, reconheci, poderia ter sido. Ele então encontrou meus olhos e pela primeira vez em décadas vi meu filho, não o arquiteto de sucesso, não o herdeiro de Howard, não o marido de Vitória, mas o garoto atencioso que um dia possuíra tamanha capacidade de empatia antes que a ambição e a ascensão social a enterrassem. Vejo você no próximo domingo, disse ele, e caminhou sozinho até o carro. 3 meses depois do nosso acordo, as primeiras rachaduras começaram a aparecer, não no meu plano cuidadosamente elaborado, mas nas fachadas que meus filhos mantiveram por tanto tempo. Os turnos semanais de voluntariado, inicialmente suportados como um castigo amargo, estavam começando a revelar consequências inesperadas. Richard chegou cedo num domingo e me encontrou no jardim, onde eu costumava passar manhãs tranquilas antes que a instituição despertasse completamente. Mãe, disse ele, aproximando-se hesitante. Você tem um minuto?
Apontei para o banco vazio ao meu lado. Claro! Ele se sentou, com a postura rígida e as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Tenho pensado no quarto do Sr. Abernathy. O layout não está adequado para a cadeira de rodas dele. A porta do banheiro é estreita demais, e ele não consegue alcançar as prateleiras do armário. Isso foi inesperado, pois Richard demonstrou preocupação com um residente que ia além de suas funções. Esbocei algumas modificações, continuou ele, tirando um papel dobrado do bolso. Mudanças simples que fariam uma enorme diferença para a mobilidade dele. Eu mesmo poderia implementá-las com a ajuda da equipe de manutenção. Examinei seus desenhos, adaptações práticas e bem pensadas que demonstravam uma compreensão genuína das necessidades do Sr. Abernathy. São excelentes, Richard. Você já considerou que modificações semelhantes poderiam beneficiar outros moradores com problemas de mobilidade? Algo brilhou em seu rosto, interesse, talvez até entusiasmo. Eu poderia fazer uma avaliação de toda a unidade, criar uma lista de prioridades com base nas necessidades dos moradores e desenvolver soluções padronizadas que pudessem ser implementadas em todas as suas propriedades. Nossas propriedades, corrigi gentilmente. Sua expressão se anuviou. Depois do que fizemos, eu dificilmente pensaria. A Fundação Warner é dona dessas instalações e interrompi. E apesar de tudo, você ainda é um Warner. O que você decidir fazer com esse legado é com você. Na semana seguinte, Vitória se ausentou do plantão de voluntários. Richard explicou que eles estavam se separando por um tempo. Sua voz não demonstrava nenhuma emoção especial ao relatar o ocorrido, como se estivesse relatando uma leve mudança no clima. Diane chegou com uma aparência estranhamente desgrenhada. Quando questionada sobre isso, ela apenas resmungou algo sobre a reestruturação do banco e se dedicou às tarefas que lhe foram atribuídas com uma intensidade incomum. Observei essas mudanças com um distanciamento analítico que me serviu tão bem ao longo da minha carreira acadêmica. A pressão estava causando falhas estruturais em suas vidas cuidadosamente construídas, exatamente como Howard teria previsto. Meu marido sempre afirmou que o caráter se revelava sob pressão, e meus filhos estavam provando que sua teoria estava correta. No quarto mês, o fundo de restituição havia crescido para 8,7 milhões de dólares. A casa nos Hamptons foi finalmente vendida, juntamente com a carteira de investimentos de Diane e a maior parte dos ativos do escritório de arquitetura de Richard. O status de Vitória permanecia incerto. Ela comparecia aos seus turnos obrigatórios, mas não forneceu informações pessoais. A fundação agora apoiava 47 residentes bolsistas em 3 instalações, com planos de expansão. A cada novo dia de admissão, meus filhos participavam do acolhimento desses idosos vulneráveis, um processo que evoluiu de um dever obrigatório para algo próximo de um envolvimento genuíno. Certa noite, após uma reunião do conselho, Marcos permaneceu em meu escritório, revisando os últimos relatórios financeiros. Vitória pediu o divórcio, ele me informou em tom neutro. Eu suspeitava disso, respondi sem surpresa. Vitória se casara com Richard por suas perspectivas e conexões familiares. O prodígio da arquitetura com um pai bem-sucedido fora um acréscimo calculado à sua estratégia de ascensão social. Sem os adereços de riqueza e status, Richard pouco oferecia a alguém com as mesmas prioridades de Vitória. Richard não parece particularmente devastado, observei. Marcos assentiu. Na verdade, ele solicitou horas extras de voluntariado. Diz que prefere estar aqui do que no apartamento deles, com caixas de mudança por todo lado. Isso foi interessante, buscar refúgio no serviço em vez de se refugiar na autopiedade. Talvez a fé de Howard na capacidade de crescimento do nosso filho não fosse descabida, afinal. A situação de Diane se mostrou mais complicada. Sua carreira bancária, construída sobre uma reputação de eficiência implacável e confiança inabalável, começara a ruir. Rumores sobre suas repentinas dificuldades financeiras levantaram dúvidas sobre seu discernimento. A ironia não me passou despercebida.
Sua decadência profissional foi desencadeada pelos valores materialistas que a profissão lhe incutira. Apesar dessas convulsões pessoais, ou talvez por causa delas, tanto Richard quanto Diane estavam se envolvendo cada vez mais com o trabalho da fundação. A expertise arquitetônica de Richard havia evoluído para uma iniciativa abrangente de acessibilidade em todas as nossas instalações. Diane, destituída de seu prestígio bancário, começou a desenvolver oficinas de educação financeira para moradores, muitos dos quais haviam sido vítimas de práticas financeiras predatórias contra idosos. 6 meses depois do nosso acordo, convidei as duas para o meu escritório depois do turno. Vitória havia parado de frequentar o escritório 3 semanas antes, optando por pagar multas em vez de continuar seu serviço voluntário. Isso foi inesperado, pois Richard demonstrou preocupação com um residente que ia além de suas funções. Esbocei algumas modificações, continuou ele, tirando um papel dobrado do bolso. Mudanças simples que fariam uma enorme diferença para a mobilidade dele. Eu mesmo poderia implementá-las com a ajuda da equipe de manutenção. Examinei seus desenhos, adaptações práticas e bem pensadas que demonstravam uma compreensão genuína das necessidades do Sr. Abernathy. São excelentes, Richard. Você já considerou que modificações semelhantes poderiam beneficiar outros moradores com problemas de mobilidade? Algo brilhou em seu rosto, interesse, talvez até entusiasmo. Eu poderia fazer uma avaliação de toda a unidade. Criar uma lista de prioridades com base nas necessidades dos moradores e desenvolver soluções padronizadas que pudessem ser implementadas em todas as suas propriedades. Nossas propriedades, corrigi gentilmente. Sua expressão se anuviou. Depois do que fizemos, eu dificilmente pensaria. A Fundação Warner é dona dessas instalações, interrompi. E apesar de tudo, você ainda é um Warner. O que você decidir fazer com esse legado é com você. Na semana seguinte, Vitória se ausentou. Um salário significativamente menor do que o que você ganhava no banco, reconhece. Mas isso vem com algo que seu cargo anterior não tinha. O quê? Ela perguntou. Propósito, respondi simplesmente. A oportunidade de usar sua expertise financeira para proteger idosos vulneráveis das práticas predatórias que seu banco provavelmente empregava. Richard ficou em silêncio, estudando sua oferta atentamente. Por quê? Perguntou ele finalmente. Depois do que fizemos com você, por que nos confiaria essas responsabilidades? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Não se tratava de perdão, ainda não, mas sim de possibilidade. Porque tenho observado vocês dois, expliquei. Não apenas o cumprimento do acordo de restituição, mas a evolução de vocês ao longo desses meses. Vocês começaram a ver os moradores como pessoas, não como inconvenientes. Vocês aplicaram suas habilidades para melhorar a vida deles sem que tivessem sido instruídos a fazê-lo. Em suma, vocês demonstraram capacidade de crescimento. Inclinei-me para a frente. Howard sempre acreditou que as pessoas podiam mudar quando devidamente motivadas, não apenas por meio de punição, mas pela exposição a diferentes perspectivas e pela oportunidade de contribuir significativamente. A mente analítica de Diane já estava funcionando. Essas vagas substituiriam nossas necessidades de voluntariado? Elas as transformariam, corrigi. Vocês ainda estariam trabalhando aqui, mas como profissionais com responsabilidades que vão além de dobrar roupa ou consertar torneiras pingando. A fundação precisa das suas habilidades se vocês estiverem dispostos a usá-las para algo além do ganho pessoal. Richard fechou a pasta. Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Claro, concordei. Tire uma semana, mas entenda que essas ofertas não visam aliviar sua punição. Na verdade, elas exigem mais comprometimento, mais responsabilidade do que seus acordos atuais. Depois que eles foram embora, fiquei no meu escritório, observando o pôr do sol no deserto pintar as montanhas com uma luz carmesim que se esvaía. Howard e eu frequentemente nos sentávamos juntos apreciando essa vista do nosso quintal, discutindo o desenvolvimento dos nossos filhos, preocupados com os valores que eles estavam absorvendo de uma cultura materialista. O teste não está na queda, Howard costumava dizer. Está em como você escolhe se levantar.
Meus filhos caíram, em parte por suas próprias escolhas, em parte pelos valores que a sociedade reforçou neles. A forma como eles escolheram se levantar determinaria não apenas o futuro deles, mas o legado que nossa família deixaria para trás. Eu não tinha certeza das decisões deles, mas pela primeira vez desde que isso começou, senti algo como esperança. Uma semana depois, precisamente no horário combinado, Richard e Diane retornaram ao meu escritório. Chegaram separadamente, mas entraram juntos, uma solidariedade tácita entre eles que eu não testemunhava há anos. Já tomamos nossas decisões, começou Diane, sempre direta. Fiz um gesto para que se sentassem. Estou ouvindo. Richard colocou sua pasta na minha mesa. Decidi aceitar o cargo com uma condição. Isso foi inesperado. Qual condição? Quero expandir a função, disse ele, olhando-me nos olhos com uma confiança renovada. Além de apenas reformar as instalações existentes, quero projetar um protótipo para um novo tipo de comunidade para idosos, construída do zero com dignidade e independência como princípios fundamentais. Observei o rosto do meu filho, notando um entusiasmo que não via desde que ele era menino, mostrando a Howard e a mim seus primeiros desenhos arquitetônicos. Isso é bastante ambicioso. Tenho pesquisado inovações de design voltadas para idosos na Escandinávia e no Japão, continuou ele, integrando espaços comunitários que combatem o isolamento, implementando princípios de design universal que acomodam as mudanças nas capacidades físicas sem parecerem institucionais. Poderíamos revolucionar a forma como os americanos vivenciam o envelhecimento. A paixão em sua voz era genuína, não o entusiasmo ensaiado que ele costumava usar para impressionar clientes, mas algo mais profundo, mais autêntico. E você, Diane? Perguntei. Virei-me para minha filha, que observava o irmão com uma expressão indecifrável. Ela alisou uma ruga invisível da saia, um gesto nervoso que eu reconheci da sua infância. Recebi uma oferta do Banco Central. Eles me querem de volta a cargo de vice-presidente sênior, aumento salarial significativo, escritório de canto. Sua voz era monótona, recitando benefícios sem emoção. Parabéns, eu disse, falando sério. Apesar de tudo, eu nunca desejei a destruição profissional dos meus filhos. Eu recusei, ela continuou me surpreendendo. Estou aceitando seu cargo, mas assim como Richard, quero expandi-lo. Como assim? A exploração financeira de idosos é uma indústria criminosa que movimenta 3 bilhões de dólares por ano, afirmou ela, com a precisão do banqueiro retornando à sua voz. Não basta apenas educar nossos moradores. Quero criar um programa de proteção abrangente que possa ser implementado em todo o país. Serviços de tutela financeira, sistemas de detecção de fraudes, advocacia no nível legislativo. Recostei-me, genuinamente impressionada. Isso está consideravelmente além do escopo da vaga que ofereci. Sim, ela reconheceu, mas é a vaga necessária. Passei 20 anos ajudando pessoas ricas a se tornarem ainda mais ricas. Gostaria de passar os próximos 20 anos evitando que pessoas vulneráveis se tornem vítimas. A transformação dos meus filhos foi notável, não apenas em suas aspirações profissionais, mas também na forma como se apresentavam. O ar de gênio criativo cuidadosamente cultivado de Richard desapareceu. A persona corporativa e afiada de Diane desapareceu. Eles se apresentavam diante de mim como versões mais simples e autênticas de si mesmos. E a vitória? Perguntei gentilmente a Richard. Uma sombra cruzou seu rosto. O divórcio será finalizado no mês que vem. Ela aceitou um emprego em Nova York, algo na área de marketing de moda. Ela não vai completar suas horas de voluntariado. Estou ciente, respondi. Marcos providenciou que as penalidades financeiras dela fossem adicionadas ao fundo de restituição. Ela escolheu seu caminho. Richard assentiu com uma mistura de alívio e tristeza na expressão. É para o bem. Queríamos coisas diferentes. Sempre quisemos. Eu só não conseguia enxergar isso até que todos os enfeites externos fossem removidos, terminei por ele. Sim, ele concordou baixinho. Pensei nos dois, aquelas crianças que me descartaram quando me tornei inconveniente, que me roubaram sem remorso,
que presumiram que eu desapareceria silenciosamente na obscuridade institucionalizada. A raiva que eu havia nutrido por tanto tempo havia se transformado em algo mais complexo, não exatamente perdão, mas compreensão. Elas eram produtos do ambiente em que viviam, seus valores moldados por uma cultura que venerava a juventude, o sucesso e a aquisição material acima de tudo. Seus cargos começarão no mês que vem, decidi. Aplica-se o período probatório padrão. Vocês se reportarão ao conselho da fundação, não a mim diretamente. Suas obrigações de restituição permanecerão em vigor até que sejam totalmente quitadas, embora possamos ajustar o cronograma de pagamento para acomodar seus novos salários. O alívio tomou conta de seus rostos, não por escaparem das consequências, mas por terem recebido uma proposta de caminho a seguir. Obrigada, disse Diane formalmente. Não me agradeçam ainda, alertei. Essas funções serão desafiadoras como suas carreiras anteriores nunca foram. Vocês lutarão contra o preconceito idadista sistêmico, recursos limitados e indiferença burocrática. O sucesso não será medido em lucros ou prestígio. Richard sorriu, um sorriso genuíno que me lembrou de Howard. Parece exatamente o que nós dois precisamos. Depois que eles saíram, Marcos entrou com os relatórios do dia. Presumo que eles aceitaram. Com condições, respondi. Ambiciosos, assim como os pais, observou ele, ironicamente. Levantei uma sobrancelha. Eu nunca fui ambiciosa. Com todo o respeito, Beatrice, você foi professora de matemática na década de 1970. Casou-se com um empreendedor visionário e ajudou a construir o negócio dele, mantendo sua carreira acadêmica. E agora está revolucionando o cuidado com idosos enquanto orquestra a redenção moral dos seus filhos. Se isso não é ambição, não sei o que é. Sua avaliação me arrancou uma risada, a primeira risada de verdade que eu ouvia há mais tempo do que gostaria de admitir. Naquela noite fiz minha caminhada habitual pelas instalações, observando os residentes envolvidos em suas atividades noturnas. O Sr. Washington estava ensinando xadrez ao Sr. Abernathy. A animosidade anterior esquecida em meio ao foco estratégico compartilhado. A Sra. Jenkins liderou uma pequena leitura de poesia no canto da biblioteca, com a voz da professora ecoando claramente enquanto ela guiava seus alunos idosos por Emily Dickinson. Na sala de artes, 3 bolsistas trabalharam em um mural colaborativo retratando suas histórias de vida, um projeto que Richard havia sugerido e financiado com suas contas pessoais. Essas pessoas, antes descartadas e esquecidas, formaram uma comunidade com propósito e dignidade. Elas resgataram suas identidades para além da idade e das enfermidades. Elas encontraram significado em seus capítulos finais. Enquanto os observava, percebi que a confiança de Howard havia alcançado algo muito além de garantir minha independência financeira. Havia criado as condições para um legado que nenhum de nós havia previsto, uma fundação que poderia realmente mudar a forma como a sociedade americana tratava seus idosos. E talvez inesperadamente havia oferecido aos nossos filhos uma segunda chance de se tornarem as pessoas que sempre esperamos que fossem. Mais tarde naquela noite, sentei-me à minha mesa e escrevi no meu diário, um hábito que Howard havia incentivado durante todo o nosso casamento. A história é escrita por aqueles que dedicam tempo para registrá-la, ele costumava dizer. Eu vinha documentando essa jornada desde o dia em que meus filhos me deixaram em Golden Sunset, inicialmente como evidência do abandono deles, depois como um registro da minha reação e agora como um testemunho da evolução inesperada da nossa saga familiar. A entrada de hoje pareceu diferente, menos analítica, mais contemplativa. 6 meses atrás, eu acreditava que se tratava de justiça, meus filhos pagando por sua traição, aprendendo por meio das consequências o que se recusaram a aprender por meio do exemplo. Agora tenho menos certeza. O que começou como restituição tornou-se renovação, não apenas de prédios ou programas, mas do caráter humano. Howard diria que esse era o plano o tempo todo. Talvez fosse. Meu marido brilhante e visionário sempre olhou além do horizonte imediato. Nossos filhos não são mais quem eram. Nem eu. Todos nós fomos transformados por esse cadinho, queimados de fingimento,
reduzidos aos nossos elementos essenciais e reformados em algo novo. Resta saber se essa transformação será permanente, mas por enquanto, pelo menos, existe possibilidade onde antes só residia a amargura. Fechei o diário, coloquei-o na gaveta da minha escrivaninha e me preparei para dormir. O dia seguinte traria novos desafios: a inauguração das instalações de Tucson, a terceira turma de bolsistas, reuniões sobre o orçamento dos programas expandidos. Aos 75 anos eu não estava terminando o trabalho da minha vida, mas sim começando. O pensamento me fez sorrir enquanto eu me preparava para dormir. O crescimento da Fundação Warner superou até mesmo minhas projeções mais otimistas. 8 meses após Richard e Diane aceitarem seus cargos, nosso programa havia se expandido para incluir 7 instalações no Arizona e no Novo México, com mais de 200 residentes bolsistas recebendo atendimento integral. O protótipo de Richard para uma nova comunidade para idosos passou do conceito aos projetos arquitetônicos, com a construção programada para começar nos arredores de Sedona na primavera seguinte. Seu projeto incorporou tudo, desde recursos de acessibilidade de ponta a espaços intergeracionais onde os idosos pudessem interagir com membros da comunidade de todas as idades. O isolamento que tantas vezes caracterizava as casas de repouso tradicionais foi sistematicamente eliminado por meio de escolhas de design criteriosas. Diane, por sua vez, havia transformado o programa de proteção financeira em um modelo em estudo pelos legisladores estaduais. Seu profundo conhecimento das práticas bancárias, o mesmo conhecimento que antes utilizava para maximizar lucros, agora servia para identificar e prevenir a exploração de idosos vulneráveis. Ela havia reunido uma equipe de profissionais financeiros aposentados que se voluntariavam para analisar as finanças dos residentes, identificando possíveis fraudes e estabelecendo salvaguardas contra abusos futuros. Meu próprio papel evoluiu. Assim como o trabalho da Fundação ganhou reconhecimento, passei a ser cada vez mais requisitado como palestrante e defensor. Testemunhei perante comitês legislativos estaduais sobre abuso financeiro contra idosos. Dei entrevistas para publicações nacionais sobre abordagens de cuidados centradas na dignidade e consultei outras instituições de moradia para idosos que buscavam implementar nosso modelo. O fundo de restituição, agora totalmente pago por meio da liquidação dos ativos adquiridos fraudulentamente pelos meus filhos, havia crescido para 12,4 milhões de dólares, o suficiente para sustentar nosso programa de bolsas de estudo indefinidamente por meio de investimento e gestão cuidadosos. Numa manhã quente de terça-feira de outubro, pouco mais de um ano depois que meus filhos descobriram minha transformação de descarte para diretora, eu estava sentada em meu escritório revisando relatórios trimestrais quando minha secretária anunciou uma visita inesperada. Senhora Warner, tem uma Vitória Mills aqui para vê-la. Ela não tem hora marcada. Foi uma surpresa. Desde que finalizara seu divórcio de Richard 8 meses antes, Vitória não fizera nenhuma tentativa de entrar em contato comigo ou de completar seu serviço voluntário obrigatório. As penalidades financeiras haviam sido pagas integralmente, provavelmente por seus pais ricos, mas, fora isso, ela havia desaparecido de nossas vidas. Mande-a entrar, eu disse, curioso com aquela aparição repentina. Vitória entrou exatamente como eu me lembrava, vestida com luxo, penteado impecável, rosto com a expressão neutra e praticada de alguém acostumado a negociar hierarquias sociais. No entanto, havia algo diferente, uma sutil tensão em seus olhos, talvez, ou uma leve hesitação em seu andar normalmente confiante. Beatrice, ela me cumprimentou, sentando-se na cadeira de visita sem esperar ser convidada. Você está com ótima aparência. Você também, Vitória. O que há atrás da Fênix? Pensei que já estivesse estabelecida em Nova York. Ela ajeitou a bolsa de grife no colo, um gesto nervoso que eu nunca tinha visto nela antes. Tenho acompanhado o progresso da Fundação nas notícias. A matéria Emo Nova Yorkino foi bastante lisonjeiro. Eles estavam interessados no nosso modelo, reconheci, embora eu suspeite que você não tenha atravessado o país para discutir artigos de revistas.
Um toque de sua antiga impaciência passou pelo seu rosto antes de ser rapidamente reprimido. Não, eu vim com uma proposta. Isso era intrigante. Estou ouvindo. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer de início precoce, declarou Vitória com a voz cuidadosamente controlada. Meu pai está tendo dificuldades com a realidade das necessidades de cuidados dela. Eles têm recursos substanciais, mas conhecimento limitado sobre opções de cuidados de qualidade. A compreensão surgiu, e você pensou em nós. A Fundação Warner se tornou padrão ouro em cuidados com idosos, disse ela, soando quase relutante em admitir. Gostaria de garantir uma vaga para minha mãe em uma de suas instalações. Nossas instalações não estão à venda, Vitória, lembrei-a gentilmente. Elas operam com um modelo equilibrado. Metade residentes bolsistas, metade admissões padrão com base na necessidade e adequação, não na capacidade de pagamento. Eu entendo, ela respondeu. Não estou tentando comprar minha entrada. Estou perguntando profissionalmente como alguém que reconhece um atendimento de qualidade quando o vê. Observei-a atentamente, procurando pela nora manipuladora que eu conhecera. Ela me encarou diretamente com algo vulnerável e honesto em sua expressão que eu nunca havia visto antes. Seus pais moram em Connecticut, certo? Perguntei. Ela assentiu. Atualmente não temos instalações na costa leste. Eu sei, disse ela. Eles se mudariam. Meu pai já conversou com um corretor imobiliário sobre a casa deles. Isso era inesperado, considerando o nível de comprometimento que tal mudança representaria. Por que nós, Vitória? Há excelentes instituições de tratamento de memória muito mais perto da casa atual deles. Ela hesitou, aparentemente com dificuldade para responder. Porque ouviu que você construiu, não apenas os espaços físicos, mas a filosofia por trás deles. Minha mãe merece dignidade em seu declínio. Sua fundação entende o que isso significa na prática, não apenas em materiais promocionais. Recostei-me, considerando o pedido dela. Temos um processo de avaliação rigoroso. Sua mãe precisa ser avaliada pelo nosso diretor médico. Há uma lista de espera para internações padrão. Nós entendemos. Estamos preparados para seguir os canais adequados. Ela fez uma pausa. E estou preparada para completar meu serviço voluntário. Todo ele. Onde quer que eu seja mais necessária. Isso sim era realmente surpreendente. Posso perguntar o que motivou essa mudança de ideia? Vitória alisou a saia, um gesto que lembrava Diane quando se sentia desconfortável com a vulnerabilidade. Minha mãe começou a apresentar sintomas há 3 anos, coisas sutis, compromissos esquecidos, histórias repetidas, objetos perdidos. Meu pai e eu descartávamos esses sintomas, atribuímos tudo ao envelhecimento normal. Ficamos incomodados com o declínio dela. O paralelo com a minha própria situação permaneceu implícito entre nós. Quando o diagnóstico chegou, ela continuou, eu reconheci o que tínhamos feito, o que eu tinha contribuído para fazer com você. O padrão era idêntico, a irritação, a rejeição de necessidades legítimas, a priorização da nossa conveniência em detrimento da dignidade dela. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi Vitória como um ser humano completo, em vez de um estereótipo de ascensão social. Essa constatação me deixou um pouco mais humilde. Será que eu era culpada da mesma rejeição que acusava meus filhos, enxergando Vitória como uma personagem unidimensional em vez de uma pessoa complexa e capaz de crescer? Sua mãe pode se candidatar, eu disse finalmente. Ela receberá a mesma consideração que qualquer outro candidato, sem tratamento preferencial, mas também sem preconceito com base em nossa história. Obrigada, disse Vitória com alívio genuíno na voz. E o meu serviço voluntário? Temos uma nova unidade inaugurada em Santa Fé no mês que vem. Eles vão precisar de ajuda com a admissão inicial dos residentes e a orientação. É um trabalho exigente, física e emocionalmente. Ela sentiu. Estarei lá. Quando Vitória se levantou para sair, hesitou e colocou um envelope na minha mesa. Richard me pediu para te entregar isto quando te vi. Ele disse que você entenderia o que significa. Depois que ela saiu, abri o envelope e encontrei um simples cartão de felicitações. Dentro, com a letra arquitetônica de Richard,
havia uma citação que reconheci imediatamente como sendo de Howard. A verdadeira medida da justiça não está na punição aplicada, mas na cura alcançada. Abaixo, Richard havia escrito: papai estava certo, como sempre. Obrigada pelo presente mais difícil que já recebi. Coloquei o cartão na gaveta da minha mesa, ao lado da fotografia de Howard. Do lado de fora da minha janela, um novo grupo de moradores era conduzido pelo jardim por seu guia de orientação, idosos vulneráveis embarcando no que provavelmente seria seu último capítulo, mas marcado pela dignidade e pelo cuidado, e não pela negligência. A base que a visão de Howard havia tornado possível estava crescendo além de tudo o que poderíamos ter imaginado, não apenas em termos de instalações físicas, mas também em sua influência na forma como a sociedade americana via e tratava seus idosos. E talvez o mais surpreendente, em seu impacto na recuperação da nossa própria família. Justiça e compaixão, ao que parecia, não eram mutuamente exclusivas. Afinal, 18 meses depois que meus filhos descobriram minha transformação de mãe rejeitada em diretora de fundação, comemorei meu 77º aniversário. Ao contrário dos 2 aniversários anteriores passados no Golden Sunset, o primeiro completamente esquecido pela minha família, o segundo reconhecido com presentes impessoais, esta ocasião foi marcada por uma pequena reunião no jardim comunitário. Richard tinha vindo de Sedona, onde supervisionava a construção da nossa comunidade protótipo. Diane havia reorganizado sua agenda de depoimentos legislativos para estar presente. Até Vitória, agora nossa coordenadora de voluntários para a unidade de Santa Fé, havia enviado flores e um cartão escrito à mão, um gesto de respeito. Embora não tão caloroso quanto o habitual. A celebração foi modesta, bolo compartilhado com os moradores, um quarteto de cordas composto por colegas veteranos tocando Vivaldi, conversas significativas em vez de apresentações caras. Howard teria aprovado completamente. À medida que a noite caía, Richard e Diane permaneceram ali depois que os outros convidados foram embora. Sentamos no gazebo do jardim, observando o pôr do sol no deserto pintar as montanhas em vibrantes tons de laranja e roxo. O projeto de Sedona está adiantado, relatou Richard, com a voz repleta de entusiasmo genuíno, em vez do carisma ensaiado que antes aparentava. O sistema de aquecimento geotérmico está totalmente instalado e o painel solar estará em operação no mês que vem. E os espaços intergeracionais? Perguntei, tendo demonstrado particular interesse nesse aspecto do seu design. A creche está quase pronta. Já recebemos inscrições de 30 famílias que adoram a ideia de seus filhos passarem um tempo com avós adotivos. A faculdade comunitária também se comprometeu a oferecer aulas em nosso centro de aprendizagem de tudo, de literatura à ciência da computação. Diane, mais reservada como sempre, mas visivelmente mais branda, acrescentou sua própria atualização. A legislação de proteção financeira foi aprovada no Arizona. Novo México e Colorado apresentarão projetos de lei semelhantes na próxima sessão. Estamos criando um modelo que pode se tornar nacional em 5 anos. Observei meus filhos sob a luz fraca. Aqueles adultos talentosos e determinados que pouco se pareciam com as pessoas materialistas e egocêntricas que me haviam deixado em Golden Sunset 2 anos antes. A transformação permaneceu uma maravilha para mim. Uma evidência da capacidade humana de crescimento que nem mesmo minha mente calculista de matemática havia previsto plenamente. Seu pai ficaria orgulhoso, eu disse simplesmente. Da fundação, sim, mas mais importante, de quem você se tornou. Richard olhou para Diane, e uma comunicação silenciosa passou entre eles. Na verdade, mãe, tem uma coisa que queríamos discutir com você. A formalidade em seu tom chamou minha atenção. O que é isso? Perguntei. Diane assumiu, sempre direta. Estamos revisando a estrutura de governança da fundação. À medida que continuamos a expandir, o modelo de liderança também precisa evoluir. Concordei. Era uma conversa que eu já esperava. Você está sugerindo uma estrutura de conselho mais robusta, presumo. Uma tomada de decisões menos centralizada? Sim, mas mais especificamente, continuou Richard, gostaríamos de implementar um plano de sucessão.
Vocês estão trabalhando sem parar há 2 anos. A fundação precisa ser sustentável, independentemente de qualquer líder. Contive um sorriso. Meus filhos estavam tentando me aposentar com delicadeza desta vez, profissionalmente e não pessoalmente. Mas a ironia não passou despercebida. Estou longe de estar à beira da morte, observei secamente. Minhas faculdades cognitivas permanecem intactas, apesar da minha idade avançada. Ambos pareceram momentaneamente perturbados até perceberem o brilho nos meus olhos. Não estamos sugerindo que você se demita, esclareceu Diane apressadamente. Só que criemos uma estrutura que não dependa inteiramente de você para a sustentabilidade da fundação a longo prazo. O que você tinha em mente? Perguntei, genuinamente curioso sobre o que eles estavam pensando. Eles delinearam uma reorganização criteriosa. Um conselho administrativo ampliado, incluindo especialistas em cuidados com idosos, profissionais da área financeira e, principalmente, representantes dos residentes de cada instituição. As operações diárias seriam gerenciadas por uma equipe executiva, em vez de recair principalmente sobre mim. Meu papel passaria a ser o de diretor fundador, com foco na visão estratégica e na defesa de direitos, em vez de detalhes administrativos. A proposta deles foi completa, profissional e demonstrou preocupação genuína não apenas com o futuro da fundação, mas também com o meu bem-estar. Tenho que admitir, exatamente o que Howard teria recomendado. Vou considerar, eu disse quando terminaram. É uma abordagem sensata. Eles pareceram aliviados com a minha receptividade, como era de se esperar. Eu também vinha contemplando mudanças semelhantes. A fundação havia crescido além do que uma pessoa poderia administrar com eficácia, não importando quão inclinada fosse a matemática. Depois que eles partiram, fiquei no jardim enquanto a escuridão se instalava sobre o deserto. Os moradores haviam retornado aos seus quartos ou espaços comunitários, deixando-me sozinha com meus pensamentos e as estrelas nascendo no céu. Howard e eu frequentemente nos sentávamos juntos em nosso pátio em noites como aquela, discutindo o futuro, fazendo planos, ajustando nossos cálculos com base em variáveis em constante mudança. Havíamos criado contingências para quase todos os cenários, incluindo aquele que finalmente se desenrolou, nossos filhos priorizando o ganho material em detrimento da responsabilidade familiar. O que não havíamos calculado completamente era o potencial transformador das consequências aplicadas corretamente, não a punição por si só, mas o poder educativo de vivenciar os resultados diretos das próprias ações. Havíamos subestimado o quão completamente esse processo poderia remodelar não apenas o comportamento, mas também os valores fundamentais. Na manhã seguinte, convidei Marcos para um café no meu escritório. Ao longo dos anos, ele evoluiu de advogado de Howard para meu conselheiro e amigo mais confiável. Sua perspectiva seria valiosa para navegar nessa transição. Richard e Diane querem reestruturar a fundação, expliquei, descrevendo a proposta deles. Marcos ouviu atentamente com uma expressão pensativa. É um plano sólido, aborda as preocupações de sustentabilidade que venho levantando. Mas a verdadeira questão é: você está pronto para recuar? Considerei a pergunta dele seriamente. Quando Howard criou o nosso fundo de contingência, o objetivo era simples: garantir que eu não fosse abandonado e explorado em meus últimos anos. A fundação evoluiu daquele início defensivo para algo muito mais significativo, um veículo para uma mudança sistêmica na forma como a sociedade tratava seus membros idosos. Estou pronta para um papel diferente, reconheci. Não a aposentadoria, vi em primeira mão o que acontece quando o propósito é removido da vida de alguém, mas concentrar minha energia onde ela pode ter o maior impacto, em vez de ser consumida por detalhes administrativos. E seus filhos? Perguntou Marcos. Você se sente confortável com eles assumindo uma liderança maior? Este era o cerne da questão, não era? Depois da traição deles, eu poderia realmente confiar o legado de Howard, o nosso legado, às mesmas pessoas que um dia me descartaram? Eles não são as mesmas pessoas que me deixaram aqui há 2 anos, eu disse lentamente. A fundação os mudou assim como me mudou.
Howard sempre acreditou em segundas chances, na capacidade das pessoas de aprender e crescer quando devidamente motivadas. Marcus assentiu. Ele era otimista nesse sentido. Um otimista com um planejamento de contingência matemático, corrigi com um sorriso. Ele calculava as probabilidades e se preparava para o pior, mas também esperava pelo melhor. Era isso que o tornava visionário e prático. Então, você aprovará a proposta deles com modificações, supôs Marcus. Decidi que o conselho deveria incluir pelo menos 3 bolsistas, pessoas que entendem a vulnerabilidade dos idosos por experiência própria. E Vitória deveria receber uma oferta para integrar a equipe executiva. Seu trabalho em Santa Fé tem sido excepcional, e sua perspectiva como alguém que testemunhou os 2 lados dessa história seria valiosa. Marcus ergueu uma sobrancelha. Você continua me surpreendendo, Beatrice. Ótimo, respondi com um toque de malícia. Aos 77 anos, eu odiaria me tornar previsível. Naquela tarde, comecei a esboçar o plano de reestruturação que guiaria a Fundação Warner para a próxima fase. Enquanto trabalhava, olhava ocasionalmente para a fotografia de Howard na minha mesa, imaginando seu sorriso de aprovação ao ver como sua apólice de seguro havia rendido dividendos além de tudo o que havíamos calculado. O que começara como proteção contra o abandono transformará-se em propósito. O que começara como justiça evoluiu para legado, e o que havia sido quebrado, nossa família, nossa confiança, nossas conexões, estava sendo reconstruído em configurações novas e mais fortes. Não perfeitas, não completas, mas curativas. Howard consideraria isso o melhor retorno sobre o investimento de todos. A transição ocorreu gradualmente ao longo dos meses seguintes. O conselho expandido foi estabelecido com 7 diretores externos, incluindo eu, Richard, Diane e 3 representantes residentes eleitos por seus pares. Vitória aceitou o cargo de diretora executiva de operações da Costa Leste, uma nova divisão criada para explorar oportunidades de expansão nos estados do Nordeste. Meu papel como diretor fundador me deu a liberdade de me concentrar em advocacia e visão, ao mesmo tempo em que me livrava das responsabilidades operacionais diárias que começavam a exigir até mesmo minha considerável energia. Aos 77 anos, fui forçado a reconhecer certas limitações físicas, embora minha mente permanecesse tão afiada quanto sempre. O modelo Warner de cuidado ao idoso começou a atrair atenção nacional. Uma matéria no New York Times descreveu nossa abordagem como revolucionária e centrada na dignidade. Especialistas em políticas de saúde de grandes universidades solicitaram visitas e entrevistas. Legisladores estaduais de todo o país consultaram nossa equipe na elaboração de projetos de lei de proteção aos idosos. Toda essa validação externa foi gratificante, mas a verdadeira medida do nosso sucesso residia na vida cotidiana dos nossos moradores. A senhora Jenkins, antes moradora de rua, apesar de décadas de serviço como professora, agora liderava nosso programa de educação intergeracional, reunindo moradores idosos e estudantes locais. O Sr. Washington, o veterano da Guerra do Vietnã que enfrentava a possibilidade de despejo devido à sua demência precoce, havia se estabilizado sob cuidados médicos adequados e agora cuidava de nossas hortas comunitárias com atenção meticulosa. Cada vida restaurada à dignidade representava uma pequena vitória contra um sistema que tipicamente descartava os idosos quando seus anos produtivos chegavam ao fim. 6 meses depois do meu aniversário, Richard me convidou para ir a Sedona para a cerimônia de inauguração da nossa comunidade protótipo, agora concluída e pronta para seus primeiros moradores. Batizada de Horizon House, em vez de ostentar o nome Warner, uma decisão que eu apoiava integralmente, a instalação representava a manifestação física de tudo o que havíamos aprendido sobre a criação de ambientes onde os idosos pudessem prosperar em vez de simplesmente existir. A arquitetura era deslumbrante, a melhor obra de Richard. Edifícios aninhados harmoniosamente na paisagem de rocha vermelha, com um design belo e prático. Painéis solares supriam a maior parte das necessidades energéticas da instalação,
enquanto a captação de água da chuva e o paisagismo xeriscape minimizavam o impacto ambiental. Mas a verdadeira inovação residia no funcionamento dos espaços. Ao contrário das comunidades tradicionais de aposentados que segregavam os idosos da sociedade em geral, a Horizon House era integrada ao entorno. Um café comunitário administrado pelos moradores e aberto ao público, estúdios de arte onde artistas seniores davam aulas para todas as idades, instalações médicas discretamente incorporadas sem dominar o ambiente, apartamentos e quartos projetados para diferentes níveis de independência, permitindo que os moradores fizessem a transição conforme necessário sem sair de sua comunidade. Na véspera da inauguração oficial, Richard me deu um tour privado. Enquanto caminhávamos pelos jardins, notei que ele parecia estranhamente pensativo. Tem algo em mente? Perguntei enquanto descansávamos em um banco com vista para o pátio central. Ele hesitou e então perguntou: "Você já pensou no que teria acontecido se o papai não tivesse criado aquele fundo? Se tivéssemos vendido a casa e as coisas tivessem continuado normalmente?" Considerei a pergunta dele cuidadosamente. "Penso nisso com frequência", admiti. Cálculos de probabilidade são difíceis de resistir para um matemático. O cenário mais provável seria minha permanência no Golden Sunset em sua encarnação anterior. Cuidados adequados, mas pouco propósito. Visitas ocasionais suas e de Diane por obrigação, e não por conexão. Um desaparecimento gradual tanto mental quanto físico. Richard estremeceu ligeiramente com essa avaliação clínica, mas continuei. Existem cenários alternativos. Talvez eu tivesse encontrado um propósito mesmo dentro dessas restrições, iniciado um grupo de leitura ou defendido melhores condições. A determinação humana pode prosperar em ambientes improváveis. Você está sendo generoso, disse Richard baixinho. A verdade é que teríamos continuado nossas vidas praticamente inalterados pelo que aconteceu com você. Visitaríamos em feriados importantes, enviaríamos presentes impessoais, sentiríamos culpa ocasional, facilmente amenizada por nos convencermos de que seria melhor se tivéssemos cuidado profissional. Sua honestidade era impressionante, uma medida do quanto ele havia avançado em sua autoconsciência. Talvez reconheci, mas nunca saberemos com certeza. Essa linha do tempo foi interrompida pela previsão do papai. E sua implementação estratégica, acrescentou Richard. Sorri com a caracterização dele. Seu pai e eu sempre formamos uma boa equipe. Ele me deu a visão, eu calculei a execução. A parceria perfeita. Richard concordou, depois ficou em silêncio novamente, aparentemente lutando com outra coisa. Há mais coisas que você quer discutir? Eu disse gentilmente. Ele assentiu. Tenho pensado sobre família ultimamente, sobre legado e continuidade, considerações naturais ao criar algo que pretende durar mais que a própria pessoa. Eu observei, sim, mas também de forma mais pessoal. Ele respirou fundo. Vitória e eu estamos conversando de novo. Essa foi uma notícia inesperada. Em que função? Como pessoas que compartilharam uma história significativa e que talvez pudessem ter um futuro. Ele pareceu quase envergonhado com a admissão. Ela mudou, mãe. A experiência com a doença da mãe, o trabalho dela com a fundação. Tudo isso transformou as prioridades dela. Mantive a expressão neutra, embora minha reação interna fosse complexa. Vitória de fato demonstrou um crescimento notável, provando ser uma defensora competente e comprometida da nossa causa. Mas ela também participou voluntariamente do meu abandono e da fraude financeira perpetrada contra mim. Você está preocupado que eu não aprovaria, presumi. Esse pensamento passou pela minha cabeça, admitiu ele com um pequeno sorriso. Nossa história é complicada. Para dizer o mínimo, respondi. Pensei cuidadosamente na minha resposta. A fundação existe porque as pessoas podem mudar quando confrontadas com consequências significativas e oportunidades de crescimento. Se eu não acreditasse que isso se aplicasse também à Vitória, não teria apoiado sua nomeação para a equipe executiva. Alívio cruzou seu rosto. Então, você não se opõe a que exploremos a reconciliação? Minha aprovação não é necessária para suas decisões pessoais, Richard. Você tem 47 anos. Fiz uma pausa e acrescentei mais gentilmente.
Mas se isso importa para você, acredito em segundas chances baseadas em mudanças demonstradas, não apenas em melhorias prometidas. Vitória demonstrou uma transformação genuína. O que você constrói sobre essa base é escolha sua. Ele assentiu, aceitando a resposta comedida. Há mais uma coisa que eu queria discutir com você, uma proposta para o futuro da Horizon House e da própria fundação. Quando ele expôs sua ideia, o instituto de pesquisa abrangente vinculado à Horizon House que estudaria o envelhecimento sob perspectivas sociológicas, psicológicas e médicas, reconhecia a influência de Howard. A visão de criar algo que continuasse gerando mudanças positivas para as gerações futuras era exatamente o tipo de legado que meu marido sempre aspirou construir. O Instituto Howard Warner para Estudos do Envelhecimento, concluiu Richard. O que você acha? A emoção apertou minha garganta inesperadamente. Acho que seu pai ficaria profundamente honrado. No dia seguinte, na cerimônia de inauguração, fiquei entre Richard e Diane enquanto líderes comunitários, profissionais de saúde e o primeiro grupo de novos moradores se reuniam para celebrar a inauguração oficial da Horizon House. Vitória também compareceu, mantendo-se um pouco afastada. Sua honestidade era impressionante, uma medida do quanto ele havia avançado em sua autoconsciência. Talvez reconheci, mas nunca saberemos com certeza. Essa linha do tempo foi interrompida pela previsão do papai. E sua implementação estratégica, acrescentou Richard. Sorri com a caracterização dele. Seu pai e eu sempre formamos uma boa equipe. Ele me deu a visão, eu calculei a execução. A parceria perfeita. Richard concordou, depois ficou em silêncio novamente, aparentemente lutando com outra coisa. Há mais coisas que você quer discutir? Eu disse gentilmente. Ele assentiu. Tenho pensado sobre família ultimamente, sobre legado e continuidade, considerações naturais ao criar algo que pretende durar mais que a própria pessoa. Eu observei, sim, mas também de forma mais pessoal. Ele respirou fundo. Vitória e eu estamos conversando de novo. Essa foi uma notícia inesperada. Em que função? Como pessoas que compartilharam uma história significativa e que talvez pudessem ter um futuro. Ele pareceu quase envergonhado com a admissão. Ela mudou, mãe. A experiência com a doença da mãe, o trabalho dela com a fundação. Tudo isso transformou as prioridades dela. Mantive a expressão neutra, embora minha reação interna fosse complexa. Vitória de fato demonstrou um crescimento notável, provando ser uma defensora competente e comprometida da nossa causa. Mas ela também participou voluntariamente do meu abandono e da fraude financeira perpetrada contra mim. Você está preocupado que eu não aprovaria, presumi. Esse pensamento passou pela minha cabeça, admitiu ele com um pequeno sorriso. Nossa história é complicada. Para dizer o mínimo, respondi. Pensei cuidadosamente na minha resposta. A fundação existe porque as pessoas podem mudar quando confrontadas com consequências significativas e oportunidades de crescimento. Se eu não acreditasse que isso se aplicasse também à Vitória, não teria apoiado sua nomeação para a equipe executiva. Alívio cruzou seu rosto. Então, você não se opõe a que exploremos a reconciliação? Minha aprovação não é necessária para suas decisões pessoais, Richard. Você tem 47 anos. Fiz uma pausa e acrescentei mais gentilmente. Mas se isso importa para você, acredito em segundas chances baseadas em mudanças demonstradas, não apenas em melhorias prometidas. Vitória demonstrou uma transformação genuína. O que você constrói sobre essa base é escolha sua. Ele assentiu, aceitando a resposta comedida. Há mais uma coisa que eu queria discutir com você, uma proposta para o futuro da Horizon House e da própria fundação. Quando ele expôs sua ideia, o instituto de pesquisa abrangente vinculado à Horizon, o círculo que começara com o meu abandono estava se completando de maneiras irônicas e profundas. O que pretendia ser meu afastamento das preocupações familiares, na verdade, criou um novo tipo de família, que se estendia além das relações de sangue para abranger todos os que compartilhavam nosso compromisso de honrar os capítulos finais da vida humana. Howard, sempre visionário, teria apreciado a elegante simetria de tudo isso. 3 anos depois de ter sido abandonado no Golden Sunset, acordei cedo e fui até o jardim.
O amanhecer do deserto despontava sobre as montanhas, pintando o céu em delicados tons de rosa e dourado. Aos 78 anos, eu havia desenvolvido uma apreciação mais profunda por esses momentos de tranquilidade, a dádiva do tempo combinada com a consciência de sua natureza finita. A Fundação Warner cresceu muito além do que Howard ou eu poderíamos ter imaginado. 9 instalações no Sudoeste e Nordeste, mais de 600 residentes bolsistas recebendo cuidados dignos e o Instituto Howard Warner gerando pesquisas que já estavam influenciando a política nacional sobre envelhecimento e proteção de idosos. Mais significativa pessoalmente foi a evolução do meu relacionamento com meus filhos. O que começara como uma lição calculada sobre consequências transformou-se em parceria genuína e gradualmente em algo próximo da reconciliação. Não o esquecimento fácil que alguns chamariam de perdão, mas uma cura mais complexa, que reconhecia feridas passadas e criava novos padrões de interação. Richard e Vitória de fato se reconciliaram, embora não da maneira que eu esperava. Em vez de se casarem novamente, eles estabeleceram uma amizade atenciosa e uma colaboração profissional. A visão arquitetônica de Richard, combinada com as habilidades organizacionais de Vitória, provaram ser notavelmente eficazes em nossa expansão para a costa leste. Algumas feridas, ao que parecia, podiam ser curadas sem apagar completamente suas cicatrizes. Diane encontrou uma realização inesperada em seu papel como nossa defensora legislativa. Sua intensidade natural, antes voltada para o avanço corporativo, agora alimentava sua apaixonada defesa dos direitos dos idosos em capitais estaduais por todo o país. Ela havia sido recentemente nomeada para uma comissão federal que estudava as reformas do Medicare e da Previdência Social, um cargo que utilizava sua expertise financeira para benefício social, em vez de ganho pessoal. Quando o sol surgiu no horizonte, ouvi passos se aproximando no caminho do jardim. Marcos se juntou a mim no banco, oferecendo uma xícara de café. Você acordou cedo, observou. É uma espécie de aniversário, respondi. Há 3 anos, cheguei ao Golden Sunset com uma mala pequena e expectativas reduzidas. Ele assentiu, entendendo. E agora você é dono do lugar, além de outros. A fundação é dona, corrigi gentilmente. Sou apenas seu administrador. Sentamos em um silêncio amigável, tomando nosso café enquanto o jardim ganhava vida com a luz da manhã. Marcos havia se tornado mais do que o advogado de Howard ou meu conselheiro. Aos 74 anos, ele representava uma conexão entre pares cada vez mais rara com a idade. Estou revisando os documentos de sucessão da fundação, disse ele finalmente. Está tudo em ordem para a transição quando você decidir que é hora. Sorri com sua formulação diplomática. Você quer dizer quando eu decidir me aposentar ou morrer, o que acontecer primeiro? Eu não teria dito isso de forma tão direta, reconheceu ele com um pequeno sorriso. Mas essencialmente sim, a continuidade da fundação está garantida, independentemente do envolvimento de qualquer indivíduo. Essa tinha sido minha principal preocupação no ano passado, garantir que o que construímos durasse mais do que eu, que as mudanças sistêmicas que iniciamos continuassem além da minha vida, não por ego, mas pelo reconhecimento prático de que uma transformação significativa exige esforço sustentado ao longo de gerações. Howard ficaria satisfeito, eu disse. Continuidade sempre foi seu foco, mesmo quando se preparava para uma possível traição. Marcos assentiu. Certa vez, ele me disse que seu plano de contingência não visava punir possíveis irregularidades, mas sim criar as condições para que a ação correta eventualmente surgisse. Essa compreensão do pensamento do meu marido me aqueceu. Howard sempre manteve um otimismo fundamental sobre o potencial humano, mesmo ao calcular as probabilidades de fragilidade humana. Mais tarde naquela manhã, meus filhos chegaram para a reunião trimestral de liderança agendada. Essas reuniões evoluíram de discussões formais do conselho para sessões de planejamento estratégico mais integradas, com cada um de nós contribuindo com sua expertise específica para o desenvolvimento contínuo da fundação. Mas a reunião de hoje tinha um propósito diferente, que meus filhos ainda não conheciam. Após o término das nossas atualizações e discussões habituais,
Abri uma pasta contendo documentos que havia preparado com a ajuda de Marcos. Antes de encerrarmos, comecei, gostaria de abordar um assunto pessoal que afeta o futuro da fundação. Richard e Diane trocaram olhares preocupados, provavelmente presumindo que isso se relacionava à minha saúde ou capacidade. Aos 78 anos, tais preocupações não seriam irracionais, embora eu continuasse notavelmente vital. Há 3 anos continuei. Você me trouxe para Golden Sunset, acreditando que seria minha residência final antes da morte. Essa decisão, embora motivada pelo interesse próprio e não pelo meu bem-estar, inadvertidamente colocou em movimento tudo o que construímos juntos desde então. Eles ouviram atentamente, sem mais a defesa dessa história compartilhada. Já a havíamos revisitado tantas vezes que as arestas da traição haviam sido suavizadas pelo reconhecimento honesto. O aniversário me levou a considerar meus próprios arranjos de moradia, expliquei. Embora meu apartamento aqui tenha sido perfeitamente adequado, sinto vontade de mudar. Você está pensando em se mudar para a Horizon House? Perguntou Richard, visivelmente satisfeito com a possibilidade. Poderíamos projetar um espaço personalizado para você na nova ala leste. Na verdade, não respondi, deslizando a pasta na direção deles. Comprei uma casa e a minha casa, para ser mais precisa, a casa da nossa família. A confusão deles ficou evidente quando abriram a pasta e encontraram a escritura da casa que haviam vendido 3 anos antes, a casa onde cresceram, onde Howard e eu construímos nossa vida juntos. Como isso é possível? Perguntou Diane, atordoada. A construtora nunca iniciou as reformas planejadas, completei para ela. Aparentemente dificuldades financeiras. O imóvel está em processo de falência há 2 anos. Quando finalmente ficou disponível novamente, pedi para Marcos monitorar a situação de perto. Você comprou nossa casa de volta, disse Richard lentamente, como se estivesse processando uma equação complexa. Por que você não nos disse que estava pensando nisso? Perguntou Diane. Porque eu precisava ter certeza das minhas próprias motivações, expliquei. Será que eu estava tentando resgatar o passado? Fazer alguma declaração simbólica sobre a reversão da sorte? Nenhuma das duas seria uma razão particularmente saudável para tal compra. E o que você concluiu? Perguntou Diane, sua mente analítica sempre buscando clareza. Que aos 78 anos eu gostaria de passar os meus últimos anos na casa onde fui feliz por tanto tempo, eu disse simplesmente. Não por nostalgia, mas porque é um espaço que me convém, cheio de memórias, mas também de possibilidades. Observei suas expressões cuidadosamente, notando as emoções complexas estampadas em seus rostos. Surpresa, certamente. Talvez um toque de culpa ao lembrar do que eles tinham tirado de mim, mas também uma compreensão crescente. Os escritórios da fundação permanecerão aqui, continuei. Manterei um papel ativo como diretora fundadora, embora com uma agenda ligeiramente reduzida. A casa será minha residência particular, um lugar para cuidar do jardim novamente, para receber pequenas reuniões, para ser simplesmente Beatrice, em vez da senhora Warner, administradora e defensora. Parece perfeito, disse Richard, com genuína cordialidade na voz. Quando vocês vão se mudar? No mês que vem, respondi. Algumas modificações de acessibilidade serão concluídas primeiro, nada que altere o caráter da casa, apenas adaptações práticas para juntas envelhecidas. Você gostaria de ajuda com a mudança? Ofereceu Diane. Eu poderia tirar alguns dias de folga das sessões legislativas. A oferta me tocou, não apenas pela ajuda prática, mas pelo reconhecimento da importância. Eu agradeceria, reconheci. Quando nossa reunião terminou e eles se prepararam para ir embora, Richard ficou para trás. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, disse ele quando ficamos sozinhos. Algo que eu venho pensando há 3 anos. O que é? Naquele primeiro dia, quando você encontrou a garagem vazia e me questionou sobre vender o Mustang do papai, você pareceu triste, mas não surpreso, quase como se já esperasse por isso. Ele observou meu rosto atentamente. Você já sabia? De alguma forma, previu o que faríamos. Considerei a pergunta dele com atenção. A verdade era complexa, mas valia a pena compartilhar.
Seu pai e eu discutimos muitos cenários durante a doença dele, expliquei. O Mustang foi uma espécie de teste, um objeto valioso, mas, em última análise, substituível, com um significado sentimental tremendo. Calculamos que se você o vendesse sem me consultar, provavelmente haveria outra exploração financeira mais séria. A compreensão transpareceu em sua expressão. Então, quando lhe contei sobre o carro, você sabia que o fundo provavelmente seria ativado em breve, disse ele. Eu confirmei e respondi. Embora eu ainda esperasse estar errado sobre o que viria a seguir, ele absorveu isso com notável serenidade. Papai realmente pensou em tudo. Nem tudo, corrigi gentilmente. Ele nunca previu a fundação, a sua transformação ou esta nova forma de família que criamos. Ele criou as condições para a possibilidade, mas o que surgiu foi incalculável. Depois que Richard foi embora, voltei para o jardim, completando o ciclo do meu dia enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas. O dia seguinte traria novos desafios, batalhas legislativas em 3 estados, problemas de construção em nossa unidade no Colorado, a pesquisa em andamento no Instituto Howard Warner. Mas hoje, neste aniversário, permiti-me simplesmente estar presente com o quão longe todos nós viajamos desde aquela terça-feira chuvosa, quando meus filhos me deixaram para trás. A jornada não foi o que nenhum de nós esperava. A dor levou ao propósito. A justiça evoluiu para a cura. O que havia sido quebrado foi reconstruído, não de forma idêntica, mas talvez com mais força por ter reconhecido as fraturas. Na minha mente matemática, calculei a probabilidade desse resultado há 3 anos, menos de 5%. Howard teria dado uma chance melhor, com seu otimismo sempre equilibrando meu pragmatismo. Como sempre, sua compreensão intuitiva do potencial humano provou ser mais precisa do que minha análise estatística. Enquanto o crepúsculo descia sobre o deserto, sussurrei palavras destinadas somente a ele. Você estava certo, meu amor, como sempre esteve. O círculo estava completo, não encerrado, mas transformado em uma espiral que continuaria evoluindo muito depois que eu, como Howard, o tivesse deixado. A lição tão dolorosamente aprendida e ensinada perduraria através do trabalho da Fundação, através de vidas e políticas transformadas, através de uma mudança fundamental na forma como a sociedade via seus membros mais velhos. Era o suficiente. Era mais do que suficiente. Era um legado.